Vamos lá. Então a gente vai começar hoje, né, nessa aula e na próxima, a falar dos modificadores. Alguns modificadores que a gente não usou nas aulas, tá? A gente tem usado alguns modificadores de forma mais rápida, que foi o Shell. Ainda vou falar um pouco mais sobre ele, que foi o Shell, aquele que dá profundidade, né, ele dá uma espessura. E também falamos um pouco do Extrude. Assim, a meu ver, o modificador mais famoso que existe no 3D Max é o Extrude. Mas existem outros modificadores que são muito comuns para quem trabalha com isso e precisa entender como é que funciona. Basicamente, gente, modificadores são ferramentas que facilitam o processo de modelagem. Então, o que isso quer dizer? Vocês têm alguns objetos que vocês podem usar modificadores para alterar a superfície daquele objeto, sem necessariamente precisar modelar isso. Um clássico exemplo disso é o exemplo que eu falo da torneira da cozinha, que ela é um cilindro e lá na ponta dela ela faz uma curva para ter o alcance da água, para a água voltar e cair na pia. Um cano curvo. Como é que você faria isso sem ter que modelar um cilindro e ir rotacionando os eixos dele? Dá para fazer, mas o 3D Max criou para a gente, né, há muitos anos atrás, os modificadores, que tem justamente essa função. Então hoje eu vou falar de uns 7, mais ou menos, alguns modificadores. E aí na parte 2 a gente vê mais alguns modificadores. Eu vou começar da forma bem simples. Pelo painel de Modify, deixa eu dar um confere aqui. Pelo painel de Modify, eu tenho aqui um botãozinho que eu posso configurar os meus modificadores prediletos. Tá? É o Configure Modify Sets, tá vendo aqui? Eu clico com ele com o botão normal mesmo, eu tenho como configurar. E aqui, o que eu fiz? Eu fui substituindo os modificadores que estavam aqui pelo que eu estou criando. Aqui tem meio que uma lista de modificadores meio padrão, tá vendo? Meio que tem uma lista. Você já troca isso na hora. Eu não queria fazer isso, então eu só fui criando os modificadores que eu vou mostrar hoje, né? Eu vou mostrar alguns modificadores hoje. Percebi que faltou um aqui, que é o mais famoso deles, que é o Bend, tá? E aí você pode deixar ele ligado aqui, ó, e só escolher. Por exemplo, eu quero falar do FFD, ele substitui lá, tá vendo? Aí quando eu dou OK, eu criei uma lista, só que eu preciso ver essa lista aqui agora. Pra eu não ter que ficar abrindo isso aqui e ficar procurando aquela lista imensa, né? Deixa eu pegar um objeto já pra gente ver. Né, ó, por exemplo, se eu quiser aplicar um modificador aqui, ó, tem que procurar aquela lista imensa, né? Embora ele vá lembrar pra mim os preferidos, tá? Mas para eu ver isso daqui, eu volto nesse botãozinho aqui, ó, e eu coloco Show Buttons. É uma dica, tá? Isso aqui é uma dica. É bem legal para facilitar se você vai usar os mesmos modificadores no seu processo. Show Buttons. Acabou. Os modificadores que eu vou usar estão sempre ali. Então é mais fácil. Beleza? Essa listinha é bem legal. Você pode personalizar ela com a quantidade de botões que você quer, né? Tá vendo aqui, ó? Pode colocar a quantidade de botões, pode ficar bastante grande, tá? Se você quiser. Você vai usar bastante modificador, bastante botão. Beleza? Então vamos começar. Quero começar falando do Bend. O Bend é justamente esse modificador que eu falei da curva. Só que entendam o seguinte. Um objeto, uma malha, um mesh 3D, ele precisa de estrutura para ser aplicado. Se eu tentar fazer um Bend aqui agora, eu não vou chegar num resultado muito bom, porque não existe subdivisões suficientes para isso. Eu posso aplicar, ó, posso aqui abrir com Bend, já aplicou, e aqui embaixo eu tenho os parâmetros desse Bend, tá? Eu vou esconder essa listinha aqui por enquanto, e vou jogar essa aqui pro lado, para a gente ter visão do que está acontecendo. Então aqui, tá vendo? Ó, esses são os parâmetros que eu tenho no Bend. Geralmente, 90% dos modificadores, eles terão os parâmetros principais, que são as configurações nativas do modificador, o eixo, que é o axis, o x, y, z, óbvio, que está falando com 3D, o limite, vocês vão entender o que é esse limite, tá? E geralmente ele vai ser aberto e ter um gizmo e um centro. Esse termo pode mudar dependendo do modificador. Alguns não vão chamar de gizmo, alguns vão chamar de axis, alguns vão chamar de center, alguns vão chamar de pelo nome do próprio modificador. Mas todos eles são gizmos. O que são gizmos? Manipuladores. Isso aqui é um gizmo. Tá? São os manipuladores do objeto. Por enquanto eu não vou abrir porque eu quero só mostrar como é que funciona. Olha o que aconteceu também quando eu apliquei
o modificador. Existe uma linha alaranjada em volta do objeto. Essa linha alaranjada corresponde ao modificador. Então, quando você vê o modificador, você vai ver essa linha. Aqui ela está perfeitamente encaixando no objeto porque ele é retangular. Mas se fosse um cilindro, que eu vou fazer daqui a pouco, vocês veriam também. Eu tenho o ângulo e a direção. O problema é o seguinte, tá vendo aqui, ó, ângulo. Não transformou ele em curva. A linha até curvou, mas ele não se transformou em curva. E por quê? Porque não tem linhas suficientes. Não tem subdivisão suficiente nesse objeto para eu ter isso. Como isso aqui é um objeto padrão do Max, eu posso aplicar linhas sem ter que converter para poly, sem aplicar connect. É só vir aqui no box e aplicar mais linhas. Eu tenho pouca linha nesse momento. Eu escolho qual eixo que eu quero, né? Não é esse, também não é esse, ó. Agora olha o que vai acontecer quando eu começar a puxar esse. Começa a corresponder ao bend que eu estava aplicando, tá? O bend já está ligado. Então eu continuo vendo ele, tá? Se eu não quiser ver o efeito, só desligar. Vou exagerar aqui, tá? Eu acho que aqui 70 tá bem bom. Esse é o bend, ó. Agora eu posso voltar no bend e voltar a calibragem dele. Então, ó, o que o modificador faz é isso, ó. Ele curva o objeto, né? Se eu colocar certinho aqui em 180, eu vou ter um arco perfeito. Sem precisar ficar horas curvando faces, dando extrude, rotacionando objetos, sem isso, só de manipular. Legal, né? O bend pode ser aplicado em qualquer objeto, tá? Qualquer objeto. Então, por exemplo, deixa esse cara aí. Eu vou criar um cilindrinho. Eu quero fazer o esquema que eu prometi da torneira. Fazer um cilindro mais ou menos desse tamanho, relativamente alto. E beleza. Vou tentar aplicar o bend. Vamos nessa. Já está pronto aqui, né? Bend. Pode perceber, ó, que ainda é quadrado o camarada lá do modificador. Essa linha laranja é o modificador, tá? Ângulo até fez, mas está meio bruto, né? Porque eu não tenho linhas suficientes. Cilindro. Vou colocar mais lados, né? Que aqui só tem 18, ó. Não precisa daqui não, na verdade é o lado errado. É aqui, ó. Que tem pouco, é o de altura, tá vendo? Gente, 50 aqui tá bom, tá? Depende do tamanho do objeto que você está criando também, do relativo. Só que isso aqui não parece nada com a torneira que eu falei, né? Não tá nada parecido com isso. Por que não tá parecido com isso? Porque a torneira, ela é um objeto que começa reto e lá na frente ela cria uma curva. Mas o modificador tá atuando aqui, ó, na base. Então eu vou colocar o ponto que eu quero que ele comece a atuar. E é aí que vai entrar o controlador gizmo e esse limits. O axis, gente, é se vocês quiserem mudar o ângulo dele, tá? Se liga. Fiz um leque, né? O Y, não mudou absolutamente nada, só achatou. E o Z, que é o eixo que eu tinha escolhido, tá? Isso que é o bend axis. Direção é para que lado que você quer que isso curve. Esses parâmetros podem ser animados, tá? Então, em outras aulas, a gente vai dar vida a objetos. Beleza? Vamos nessa. Eu vou puxar meu gizmo. E olha ali, o gizmo acendeu. Tá vendo? Eu abri o modificador e liguei o gizmo. O gizmo acendeu. Tá? Então, a partir desse momento... Será que eu tô com o áudio do Discord aberto? Que eu sempre esqueço. Tô. É normal. Quem sabe faz ao vivo. Então, ó... eu vou manipular o gizmo. Manipular aonde eu vou puxar esse gizmo. Então, ó, se liga. Ué, mas ele tá curvando junto, Rafael. Que bosta. Calma. Eu consigo entender aonde o efeito começa. Mas agora eu quero limitar o começo dele. E para isso eu vou habilitar a função limit effect. Então eu vou ter um objeto nativamente vertical e o efeito vai começar a aplicar no ponto que eu quiser. Tá? Isso vale para qualquer modificador, não só o bend, tá? Embora seja mais popular com ele. Que ele é o cara que faz as curvas do 3D Max. Limit Effect. E eu vou escolher Upper ou Lower. Acima ou abaixo. Ó. Já percebeu qual que é, né? É o Upper. O Upper vai limitar o efeito a partir do ponto em que eu deixar o eixo. Então aqui, ó.
Eu quero ele até aqui, mais ou menos. Agora eu posso aumentar a quantidade de curva. Ó. Pronto. Já fiz a minha torneirinha, minha bengala, o que seja. O meu guarda-chuva. Se tiver assim, né? É um objeto, gente, que se vocês forem olhar, é difícil de fazer. É um objeto complexo de se criar. Mas com os modificadores, isso não se torna complexo. Tá vendo? Ó? Aí aqui eu posso converter ele para um poly. Na verdade, eu posso aplicar um edit poly. Vocês vão ver que tem como aplicar o modificador poly. Por que tem como aplicar o modificador e não fazer a conversão com o botão direito, como eu ensinei nas aulas anteriores? Porque a vantagem do 3D Max em outros softwares de 3D é que os modificadores, eles começam a fazer um stack, começam a fazer uma lista. E você consegue influenciar eles de forma hierárquica. Outros programas não têm esse recurso. É por isso que muita gente ainda usa o 3D Max. Se eu vier aqui e quiser manipular esse poly, selecionando face, lados, eu posso vir aqui e aplicar um modificador Edit Poly. Ele está em cima, tá vendo? Então eu posso chegar aqui, ó, e selecionar sem destruir o meu bend. Deixa eu tirar essa ponta aqui, tá vendo, ó? Então eu posso vir aqui e aplicar um Extrude dentro da categoria. Né? Ó, vou aplicar um local normal, né? Que eu quero esse daqui, ó, para fazer o raio de subdivisão da torneira. Ficou muito grande. Beleza, ok. Sabe o que é o bacana desse método? Esse método, ele é totalmente configurado. Entenderam? Tá por cima, tá de forma hierárquica, tipo um efeito do Photoshop, tipo um objeto inteligente, tipo isso, tá por cima. Ah, eu não quero mais, não gostei, eu quero mudar o bend. Beleza, tu vai lá e muda o bend. O objeto vai junto com ele, ó, porque tá configurado para isso. Então isso é muito legal, cara. Deixa eu colocar em 180, né? Quero ele curvadinho certinho, ó, perfeito. Eu posso então continuar voltando aqui no meu poly, trabalhar outro objeto, por exemplo, ó, dar um novo extrude, vou fazer dessa vez na mão, para fazer o furo da torneira, né, ó. Opa, foi demais, me empolguei. Beleza. Show de bola. Ó. Show? Posso fazer aqui uma expansão, que é a parte em que o raio alcança, né, a pia, a base. Então, posso pegar, por exemplo, a line, a edge e aplicar um connect. Só que agora eu vou aplicar um connect manual, tá? Eu aplico um connectzinho. Eu tenho que selecionar as edge primeiro, né? Edge, esse aqui. Connect. Eu quero mais ou menos aqui esse connect, ó. Vocês vão entender por quê. Eu aperto Ctrl 5, tá? Ou eu posso vir aqui também, ó, e selecionar a face, tanto faz. Seleciono, desseleciono e vou aplicar um novo Extrude. Na verdade era Alt 5, tá? Não era Ctrl 5 não. Cadê? Ih, rapaz. Foi embora, hein? Não tem problema. Posso vir aqui e aplicar um modificador. Extrude. Extrude. Eu já sei porque que não está funcionando aqui. A hierarquia de modificador já está muito grande. Então é legal você fazer isso aqui e zerar para continuar o processo, tá? É bem legal. Edit Polygons, Extrude, beleza, agora voltou. Show de bola. Ó. Então, tá vendo? Eu estou usando modificadores, eu estou usando recursos de modelagem para facilitar o meu processo. Na próxima vez que eu pedir, faz uma torneira. Acabou. Modificador. Beleza? Então, ó, esse é o camarada Bend. Vamos para mais um. Vamos para o FFD. Tem vários tipos aqui de FFD. Vou pegar um cilindro. E, por exemplo, eu tenho aqui alguns tipos de FFD. Eu tenho 4x4, tenho 2x2. Vou aplicar aqui um 2x2, para vocês verem. Esse é o 2x2. O que é o 2x2? Ele cria para mim
pontos que eu posso manusear desde que eu abra, que é o Control Points. Tá vendo aqui, ó? E eu posso customizar a superfície do objeto, deformando ela. Eu posso redimensionar, eu posso rotacionar. Tá vendo, ó? Customizando mesmo a superfície do objeto. Então, ó, se eu pegar uma quantidade de pontos, eu posso inclusive dar um scale. Sacou? Então eu posso modelar objetos novos a partir de bases. Vou pegar um outro. O 2x2 acho que é meio básico. É legal, mas é meio basicão. Vou pegar o 3x3, o 4x4. Vou criar um cilindro. As subdivisões aqui são muito importantes. Esse cara está muito grande de subdivisão. Não tem necessidade de ter 50 de subdivisão. Tá ótimo. E agora eu vou aplicar o modificador do 3. Ele está aqui, ó. FFD 3x3x3. Ele cria para mim isso aqui, ó. Sempre em cada face, 3 pontos. Seja vertical, seja central e seja inferior. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Control Points, pegar esses caras, e eu posso redimensionar, criar um barril. Então acabou o problema. Para dentro também, criar um objeto decorativo, ó. Uma torre. Se ligou? De novo, eu estou customizando a superfície completa do objeto com modificador. Então é muito mais fácil, cara. Da próxima vez que eu pedir para vocês, ó, faz um barril para mim, de madeira. Beleza, ó. Vai vir aqui, redimensiona ele até o tamanho que você queira, né, ó. Se quiser mover, fazer um jarro, ó. Isso dá um aspecto emborrachado para a malha, né? A malha cria um aspecto de emborrachado para customizar. Existem parâmetros que a gente pode mudar, deformar somente no volume que está selecionado, todos os volumes. Ah, eu fiz muita besteira, coloquei os pontos de controle todos soltos. Você pode resetar, você pode colocar um offset. E aqui a gente tem a opção de lattice e de source volume. Eu não quero essa opção de source, tá? Porque aí eu não consigo ver a caixa. Eu deixo no padrão mesmo. E existe o 4x4x4. Também é bem legal. Ele só me dá mais capacidade, tá? Não difere em muita coisa. Ele só me dá mais pontos. Que é esse cara aqui, ó. Então eu posso de novo vir aqui e escolher Control Points, selecionar os pontos que eu quero. E eu posso, por exemplo, dar um bloat e aqui modificar. Dá pra fazer uma lâmpada com isso. Ó. A base do objeto de um jarro, né? Olha que beleza. Opa. Se ligou? Aí eu posso fazer o seguinte. Aqui, pô, Rafael, ficou bonito. Mas tá quadrado. Tá quadriculado demais. Eu posso pegar o cilindro e aumentar a quantidade de subdivisão para ele ficar mais perfeitinho. Olha que beleza que fica isso. Aqui deu uma deformada na malha, hein? Eu não selecionei o ponto, ó. Tá vendo? Ficou bonito, mas ficou suave. Eu não selecionei o ponto, ó. Lá, ó. Tem um ponto ali, ó, que não foi selecionado. Beleza? Aí eu vou aplicar aqui um Edit Poly. Edit Poly. Eu quero pegar essa face aqui, ó. E eu quero dar um Extrude. Quero dar um Inset para começar. Deixa eu habilitar meu F4. Meu Inset. Pouquinho, tá? Posso clonar, clonar e clonar. E daqui eu posso aplicar um Extrude. Para ser a base de um novo objeto. Sacou? Pode ser um encaixe de objeto, uma maçaneta de porta. Cara, tem muito recurso que eu posso fazer com isso aqui. Maçanetar porta, né? Como é que eu faço aquela curva da maçaneta? Posso fazer com bend, com poucas subdivisões. Tem muita maneira da gente trabalhar isso. É bem legal, cara. Beleza? Quero mostrar um outro recurso do bend para avançar para o próximo modificador. Eu vou criar um retângulozinho, bem básico. Criar um anel estilizado. Sem ser com torus, tá? Pegar um box. E puxar ele aqui.
Beleza. Apertar F4. Tem muita subdivisão aqui que eu não preciso. 70 de lado não precisa. Então, sei lá, 5. E eu preciso de subdivisões aqui, ó. Deixa eu apertar F3 para eu ver o que eu estou fazendo. Aqui. Aqui não. Aqui. Acho que tá bom. 25. Show? F3. Beleza. Conferindo. Tá gravando. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esse cara e dar uma volta completa nele. Vou aplicar um bend. Só que eu vou dar o ângulo de 360 no eixo que eu quiser. Que no caso pode ser esse ou pode ser esse. Se ligou? Então eu posso fazer uma volta completa com o objeto, sem precisar modelá-lo de forma bruta, tá? Sem precisar modelá-lo de forma bruta. Aqui você pode colocar mais subdivisões para ficar mais fiel. Rapaz, estou perdendo os objetos direto. Z. Deixa eu desligar o F4. Se ligou? Então dá para fazer muita coisa bacana com ele, tá? Vamos para mais um. Eu quero girar esse objeto. Eu quero rotacionar ele em volta dele mesmo, tá? Então vou pegar aqui, ó, um box. Eu vou zerar esses parâmetros. 1 e 1. E vou desenhá-lo. E vou aplicar um modificador chamado Twist. Que, como o nome dele diz, vai me dar a opção de rotacionar. Deixa eu isolar esse objeto. Ó, um twist. Quanto mais subdivisão tiver, melhor fica. Então, por exemplo, ó, tá básico, bem básico. Vamos num box. Colocar mais subdivisões aqui. Para que o meu twist seja mais convincente, tá vendo? Aí ficou grotesco. Tem que botar mais subdivisão então. Ele melhorando, ó. E segurando as laterais. Beleza. Ó. Nunca mais você vai ter dificuldade de modelar um parafuso. Né? Aí você pode começar com ele como um twist e depois fazer o encaixe na ponta do parafuso. Os cortes para entrar a chave pode ser um Pro Boolean, pode ser um Shape Merge, pode ser um monte de coisa. Beleza? Rafael, eu quero modelar uma corda. Dá para fazer com isso aqui? Vamos ver. Vou fazer um bem fininho, tá? Eu vou fazer com cilindro. Beleza. E vou fazer um clone. Bem próximo. Seguro o Shift. Deixo eles aqui, ó. Certo? E o legal é que o modificador não precisa agrupar o objeto para funcionar, tá? Não precisa agrupar. É claro que você tem que ter subdivisões boas. Esse aqui tá ótimo, esse objeto. Tá bem pesado em termos de subdivisão. Não precisa exagerar, eu estou exagerando aqui. E eu vou colocar um twist. Pode ver que o modificador aplicou nos dois, ó. Não aplicou em cada um. Então agora é só fazer a brincadeira. Preciso de mais subdivisões, tá vendo? Não ficou interessante. Então antes de aplicar o cara, eu vou voltar no cilindro. Eu posso voltar em cada um, ou eu posso deletar esse cara se eu não quiser usar ele agora, ó. Tá? Sabe de que eu preciso? Desses. Tem pouco. Vou colocar um em 100. Vai ter bastante curvatura. Aqui também eu tiro o twist. Show? Seleciono os dois de novo. Vamos de twist. Vamos girar. Bem melhor. Viu como é que segurou mais agora? Pronto. É muita malha, né? Confunde os olhos. Ó. Mas se você desligar, você vê o que aconteceu. Fiz uma corrente, uma corda, né? Ó. Um elo. Imagina modelar isso. O trabalho que daria de modelar isso. Fazer essa constância, né? Aqui... Depende de que tamanho que eu tenha meu objeto.
Aí, isso aí vai ser uma cordinha de um parque. E agora? Como é que eu faço ela curva? Que eu posso chegar aqui e rotacionar ela, né? Ó. Aí isso aqui vai ser a cordinha de um parque. Tem que ter curva. Bend. Tem que escolher o eixo, tá? Pro lado certo. Tá vendo? Ó? Tem que usar. E outra coisa, ele não pode estar bem no meio, né? O gizmo dele tem que estar, ó, pro lado que você vai usar e você aplica um bend. Mas percebeu que nem sempre vai funcionar do jeito que a gente quer. Tá, ó. Às vezes ele faz isso aqui, ó, dentro dele mesmo. Tá vendo? O bend. O que eu aconselho? Faz um grupo ou converte para um poly. Depois que você acabou isso aqui, o Max ainda não entende que isso aqui é um objeto único. Ele pensa que é uma somatória. Por que é uma somatória? Você ou vai fazer um grupo, ou você vai vir aqui, selecionar os objetos que você quer e converter para um table poly. Não é um modificador edit poly, tá? É uma conversão literal. Para isso aqui agora ser um objeto único. Tá vendo? Aquele é um objeto só. Então isso é bem legal, tá? Show? Aí você vai e aplica o bend. Que aí ele curva para você. Fazer essa curvatura. Até ele ter bastante eixo de controle. Tá? Outra dica que eu quero dar. Eu não quero fazer isso aqui em forma de edit poly. Será que funciona isso aqui se eu fizer um grupo? Ou será que funciona se antes de criar esse twist, fizer aqui, ó, grupo. Agora ele é um grupo, né, ó. Beleza? Ele é o grupo corda. Tá aqui em cima o nome dele. Vamos aplicar um twist, um bend. E o bend vai aplicar, ó, na curva que eu quiser. Beleza? Última dica disso aqui. Tá vendo esse botão aqui, ó? Você pode aplicar o efeito para tornar ele definitivo. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no 3D Max. Tá? É tornar ele definitivo. Deixa eu rotacionar ele do jeito certo. Beleza? É pegar esse efeito aqui, ó, e vir nessa configuração. Make unique. Tornar único. Beleza? Agora, ó, não tem mais nenhum modificador. Zerei a lista. E agora ele aceita outros modificadores mais inteligentes. Como o bend, a direção que eu quero esse bend, o eixo. Tá vendo? Ó? Dá pra fazer uma gargantilha com isso, hein? Se ligou? Dá pra fazer umas coisas meio celta com isso aqui, né? Meio nórdica. Tem bastante recurso. Beleza? Eu acho que é isso do bend. Vamos pro taper. Tô acabando. Mais ou menos, tô acabando. Vamos pro taper. Vou criar um objeto. Tem mais coisa ainda. 4. Falta 4. Não, a lista mesmo. Pô, meu Deus. Aí, ó, vou pro taper. Taperzão. O taper lembra o FFD. Só que a vantagem do taper é que eu tenho o amalfi, o curve e o axis separado, tá vendo? Primário e o efeito. Eu ainda tenho um recurso aqui que é muito legal, que é o simetria, que é um outro modificador que eu vou falar ainda, que é o espelho. É um modificador que espelha a tua modelagem. Lembra isso de um mirror? Mas ele não é uma função de criação, é um modificador que faça isso. Então, ó, eu vou colocar aqui amalfi e eu posso fazer um curve. Para isso, o teu objeto tem que ter linha, tá? Se não tiver subdivisão, você vai lá e coloca. Ó, esse é o taper. Beleza? E eu posso aqui, ó, mudar o efeito primário e o efeito secundário. Eu já posso fazer um symmetry, que dependendo do que ele faça, ele aplica para mim de forma simétrica. Sacou? Então é bem legal, cara, o taper. Sabe por que é legal o taper? Para criar aquele visual de lata de lixo. Que dá aquela inchadinha do lado de fora. Claro que não desse tamanho todo que eu criei, né? Que eu criei um objeto gigantesco. Tá? Você pode customizar, óbvio, o gizmo. Para onde o efeito começa. E o limite aqui, ó. Você pode aplicar ele para ele começar só na parte que você queira. Agora eu também posso colocar a parte de baixo, tá?
Pronto. Eu posso aumentar agora isso aqui. Sacou? Aí. Criei um objeto que naturalmente não existiria no 3D Max. Depende de você, tá? Dá para criar o funil com isso aqui, se for um cilindro. Você aplica o taper, vai expandindo ele, sem ter que dar extrude, sem ter que selecionar linha, sem nada disso. Tá beleza? Falta 3. Eu já vou falar de um que eu vou pular a lista. O Spherify. O esferizar. Eu vou criar um cube. Um cube. Vou aplicar esse cara, que é o Spherify. Ah, Rafael, mas ele fez uma bola. Sim, mas ele fez uma bola com uma subdivisão. Eu não gostei de como ele criou isso aqui. Tá muito pesado esse box. Vamos deixar um padrão, né? De 10 para cada lado. Pronto. Agora a gente vai entender o que vai acontecer. Agora eu vou colocar um Spherify. Esse é o Spherify. Você pode perceber que ele criou uma esfera, só que ele não criou desse jeito aqui, ó. Essa esfera, ela tem os polos. A modelagem parte dos polos. Isso pode ser um pouco complicado na hora que você aplicar material, para você fazer retopologia, uma forma. Por exemplo, fazer um efeito de bola de futebol, que tem as formas geométricas com cores diferentes. Pode ser um pouco complicado fazer isso aqui, fazer a retopologia. Nesse objeto, ele tem mais facilidade de você aplicar uma malha de textura, porque os lados são todos uniformes. Então é mais prático. Ele vai ler melhor a retopologia do material. Quando a gente chegar em textura, vocês vão ver, falar, caramba, é mesmo, cara. Bem que você falou que no modificador ia fazer diferença. E é claro, ele tem um limite, tá? Aqui ele está em 100. Você pode colocar ele não tão exagerado. Ó. Fica igual o sonho do Kiko, uma bola quadrada. Se fosse um chamfer box, ficaria também interessante, né? Porque esse aqui é um box bem brutão. Mas se fosse um chamfer box, e eu aplicasse um Spherify e não exagerasse o limite dele, não, faltou subdivisão. Vamos voltar aqui no Modify, Chamfer Box, 10, 10, 10, 10 também. Agora eu vou diminuir um pouco a intensidade dele, né? Tá vendo? Ó? Fiz um puff. Uma bola mais cartoon, né? Quer dizer, uma bola, um quadrado. Mais cartoon. Não tão quadradão. Não tão bruto. Mais bloat, mais inchado. Então é muito legal quando a gente usa os modificadores. Aí vocês já vão começar a entender como que algumas coisas podem ser criadas sem modelar. É claro, eu não estou falando que isso aqui substitui a modelagem, tá? Não é isso que eu estou falando. Não substitui, mas é um recurso que vocês vão ter para facilitar o trabalho de vocês. Beleza? Falta 2. Vamos supor que eu faça de novo um objeto, como por exemplo um box, não em forma de cubo. Beleza? E eu aplico um modificador nele, chamado Bend, curve-o. E eu quero que ele comece mais ou menos aqui. Beleza? Ó. Quero aqui. 90, né? Vai ficar redondo. Se liga no que eu vou fazer. Agora eu quero fazer uma réplica dele. Espelhar ele. Quero uma réplica idêntica aqui. Então eu vou usar um modificador chamado Symmetry. Simetria. Que faz isso aqui. Fica tranquilo, porque eu posso escolher o lado que eu quero ele, tá? Pegando o mirror e modificando para onde eu quero e fazendo o threshold. X, Y, Z. Tá vendo que legal, ó? Ele é doido, tá? Esse é o Symmetry. Eu tenho o Flip,
que agora eu tenho que tirar isso aqui, né? Porque eu exagerei. Tá? Eu tenho o Y e eu tenho o Z. Slice along mirror, cortar através do espelho. Você pode deixar esse recurso ou não, tá? Se você quiser dar um flip. E o Weld Seam. Weld Seam é para colar as vértices. Ele já encaixa o objeto aqui, ó, colado. Beleza? Eu posso fazer isso aqui agora e criar um mirror depois disso. Então eu posso pegar esse objeto e a partir daqui fazer um novo mirror. Uma cópia. E eu tenho um objeto novo. Aí eu posso pegar todo mundo, transformar um objeto só e pegar um twist, fazer um giro, ou fazer uma corrente mais estilizada. Eu posso fazer. Posso pegar um twist. Porque o twist não necessariamente gira em volta dele mesmo. Você pode escolher o eixo para que você leva ele, tá? Tá vendo? Ó? E o bias, que é a quantidade de curva que você quer. Sacou? Olha lá. Limitar o efeito? Não. Isso pode ser o elo de uma corrente que vai começar a puxar as outras. Eu posso criar clones, né? A partir desse ponto aqui que eu já usei o modificador. Eu posso fazer com Shift. Opa, tem que todo mundo selecionado, né? Óbvio. Posso dar uma brincada aqui, ó. Show? E ó, a partir desse ponto, sei lá, umas 20? Aí. Sinistro. Muito maneiro, né, cara? É muito criativo os recursos do 3D Max, olha lá. É muito maneiro. Show de bola? O último do dia. O Lattice. É um objeto que vocês não vão usar muito, tá? O modificador, quer dizer. Mas ele tem sua utilidade, tem seu momento, tem sua função. Eu vou criar, por exemplo, uma esfera. Tá? Bem básica, do jeito que o Max cria, que não é tão básica assim. Mas o Lattice, ele é um modificador que é muito útil para criar grades, criar portão. Ele transforma isso aqui na versão Wire, só que 3D. Como se fosse o F3, mas em 3D. Que é isso aqui, ó. O Lattice. Olha lá. Deixa eu aumentar a espessura disso, para a gente ver o que aconteceu. Aqui eu tenho a configuração dele, ó. É um pouquinho grande, tá? Ó. Juntas juntas somente das vértices, juntas somente dos lados ou ambos. Eu não quero juntas, tá? Eu quero só a estrutura. Eu não quero juntas. Juntas é aquelas bolinhas, vocês vão entender. Deixa eu aumentar esse raio aqui para vocês verem. Ó. É isso que ele faz, tá vendo? Ó? Isso aqui é útil para criar uma cerca, né? Você faz o spline e faz isso aqui. Acabou. Não tem problema. Quantidade de segmentos para ficar mais fiel ou não. Lados. Haja computador, tá? Isso aqui o bagulho é meio estúpido. Foi demais. Tá vendo? Aí aqui eu escolhi a opção de struts, estrutura somente das laterais. Não tem juntas. Se eu quiser colocar juntas, eu só vejo as juntas, as bolinhas que compõem isso, ó. Deixa eu ir lá embaixo e habilitar agora a quantidade de juntas. Eu tenho como fazer em tetra, octa e icosa. Vocês vão ver o que é isso. Deixa eu aumentar elas. Vamos dar um zoom. Olha lá, ó. Aí eu tenho essa função aqui, que é o octa, eu tenho o tetra e eu tenho o icosa. Que se eu aumentar a quantidade de segmentos, vira uma bolinha. Tá? E eu posso colocar do mesmo jeito. Então aqui eu escolho em cima quem eu quero ver. Se eu quiser ver ambos, tá? Agora as linhas, ó, são conectadas por essas bolinhas. Fica um negócio bonito, né? Parece aquele brinquedo de expandir, que as crianças adoram, né? Pega uma bola, puxa e expande. Lembra muito isso. E ó, se você for ver, é um objeto complexo, tá? Não é pouca coisa não. Ele transformou todas as edges, todas as laterais e todas as vértices em um objeto tridimensional. Para portão, para grade, para estrutura, para arame, para qualquer coisa, isso aqui é genial, cara. Muito legal.
Em qualquer momento da sua modelagem você pode precisar disso aqui, tá? Muito útil. Eu não vou deixar só assim, só a estrutura. Show? Eu tenho esse objeto. É tão pesado que chega a dar umas travadinhas no computador, cara. Deixa eu botar em high quality. Se ele carregar... Agora sim, cara. Ah lá, ó. Agora dá pra entender melhor. Tá? Show de bola? Ah, Rafael, podia ter mais lados isso aqui, né? Mais estético. Tá maneiro. Aumenta a quantidade de subdivisões da sua esfera e do objeto que você quiser. Vou colocar 50. Sacou? Desliga. Olha lá. Com o globo da morte, né? Os motoqueiros correm lá dentro, ó. Globo da morte. Beleza, gente? Esses são os modificadores de hoje. Tá? Tem bastante recurso aí pra gente usar. Bastante informação. E na próxima aula, eu ainda vou continuar falando de mais modificadores parte 2. E ao término da próxima semana, eu peço um trabalho. Tá?